Olá, queridas, que bom estar aqui com vocês de novo no nosso canal Um Chá com as Mulheres. E hoje eu gostaria de falar de alguns sentimentos nossos, como medos, inseguranças, às vezes uma falta de certeza se estamos avançando na direção certa. E eu gostaria de compartilhar um texto que está em Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz: Logo a seguir, compelindo Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha que interessante, Jesus chamou os discípulos para irem para o outro lado. Mas a Bíblia diz que logo em seguida ele foi orar sozinho. Interessante que mesmo tendo sido o Senhor que chamou os discípulos para irem para o outro lado, a Bíblia diz que o vento era contrário. Isso nos faz pensar que muitas vezes nós estamos caminhando numa direção, a gente sabe que Deus colocou aquilo no nosso coração, nós começamos a ter visão naquilo que queremos fazer, a avançar nos projetos que pretendemos fazer, e aí de repente vem um vento contrário e a gente pensa assim, não, estou na direção errada porque o vento está contrário. E a Bíblia diz que esse vento contrário, ele aconteceu mesmo tendo sido Jesus que chamou os discípulos para irem para o outro lado. E é interessante porque o Senhor foi encontrar com os discípulos caminhando sobre as águas, mesmo em meio ao vento contrário. E Pedro teve visão, ele viu o Senhor caminhando e ele quis ir de encontro ao Senhor sobre as águas, ou seja, ele quis avançar sobre o impossível aos olhos dos homens, né? E mesmo assim, ele caminhando em direção ao Senhor, ele teve os sentimentos que são naturais dos seres humanos, que é o medo, é olhar as circunstâncias, olhar a dificuldade do vento, da água, e começou a afundar. Mas, ainda assim, Jesus pegou Pedro, trouxe Pedro para cima de novo e falou, por que você duvidou? Isso nos faz pensar em três coisas: fé, visão e coragem. Para a gente passar à frente, avançar na vida, ir para o outro lado, nós precisamos ter visão, precisamos ter fé e precisamos ter coragem. Essas três coisas. Agora, para estarmos fortalecidas, precisamos orar e buscar em Deus a certeza de que estamos avançando na direção certa. Porque Deus nos dá sinais. O Senhor mostra sinais da nossa vida. Mostra sinais daquilo que nós estamos projetando, naquilo que estamos avançando. Mas somos nós que vamos avançar. Nós é que temos que ter coragem de ir em frente, de ir para o outro lado e saber que do outro lado Jesus está também. Que do outro lado ele vai estar ali nos recebendo e dizendo, olha, você foi corajosa, você chegou até aqui. E você vai alcançar aquilo que você pretendeu quando você focou em ir para o outro lado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê discernimento, que Ele possa te guiar em tudo aquilo que Ele tem plantado no seu coração. Deus abençoe a todas abundantemente, em nome de Jesus.